Meus irmãos, bom dia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez, neste dia do Senhor, dia que o nosso Deus preparou para nós, escolheu este dia para que nós, em santa convocação, nós estejamos reunidos em grande grupo ou em grupo menor, enfim, desde que legitimamente, como igreja do Senhor, reunidos em nome dele, sob chamado dele, convocação dele, reunidos, portanto, para adorarmos, para louvarmos a Deus, prestarmos culto a ele, bem como para sermos edificados com a palavra de Deus. Nós vamos orar. Curva a sua cabeça e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Meu irmão Gustavo, você pode nos conduzir nesta oração? Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Santo Evangelho, pelo poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus. Estamos aqui, Pai, hoje, nesta manhã, diante da Tua presença, para glorificar o Teu nome, Pai, mais este dia que o Senhor nos deu, pois o Senhor é digno de ser glorificado, adorado e exaltado. Amém, Senhor. Mais uma vez, Pai, o Senhor possa nos instruir através da Tua palavra, nos instruir através do ensino, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Efésios. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 3. Carta aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler todo este capítulo, são 20 versículos. Do capítulo 3 aí, são 20 versículos. E nós vamos fazer uma leitura responsiva. Talvez o áudio não pegue a voz dos irmãos, mas creio que pega, né? Capítulo 3 da carta aos Efésios, nós estudamos esta carta toda, terminamos aí há cerca de 2 meses, né? Terminamos já no mês de dezembro, portanto nem faz 2 meses ainda. Está bem fresca, então estão bem frescos os assuntos, mas hoje ainda como introdução, né? Ou a guisa de introdução dos assuntos sobre história da igreja, que nós vamos ter a partir do primeiro domingo de fevereiro, eu quero trazer um estudo, e ainda em forma de meditação, como foi aquele primeiro, sobre a importância da igreja. E este, dando continuidade, e aqui sobre a igreja como grande mistério de Deus. Essa expressão grande aqui é para nós. Para Deus não existe mistério, nem grande nem pequeno, tá? Mas a igreja como o mistério, ou grande mistério, que Deus ocultou na sua eternidade e revelou na sua palavra. Revelou especialmente para os apóstolos, ou como diz o apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus o conhecimento, a revelação desse mistério que Deus guardou e que revelou nos últimos tempos a nós, os gentios. Isso não quer dizer, contudo, que a igreja estivesse sem ser conhecida durante os tempos, durante, por exemplo, a dispensação antiga lá do Velho Testamento. Não. Ela era conhecida como o povo de Deus, a Assembleia do povo de Deus, a Assembleia dos escolhidos,
na configuração daquela nação terrena, a nação de Israel, chamada de a nação eleita, a nação das alianças, que Deus fez com o seu povo e escolheu aquela nação como um protótipo, né? E da própria igreja. E a igreja estava ali, sem dúvida. E Jesus vem como cumprimento da promessa de Deus para com a sua igreja, para com a aliança que ele fez com o seu povo na redenção, o pacto da redenção. E vem Jesus, portanto, para edificar a igreja, como ele mesmo disse. O termo edificar ali não diz respeito ao surgimento da igreja. Quando Jesus usa o termo edificar, ele está se referindo à sua igreja, que ele então a edificaria, sendo ele, portanto, como a Bíblia vai mostrar, a coluna principal, ou a pedra angular, e como nós vemos nas palavras do apóstolo Paulo, sendo ele mesmo o cabeça, ou a cabeça da sua igreja. A sua igreja é chamada de esposa dele, de noiva dele. E a igreja, nas palavras de Pedro, ela está sendo edificada com pedras vivas, que são os eleitos por quem Cristo morreu e deu a sua vida e os resgatou. Ele, portanto, é o fundamento da própria igreja, da sua própria igreja, como Paulo se refere aos Coríntios. E como fundamento, portanto, a igreja só pode ser edificada sobre ele. Não há outro fundamento, Paulo diz aos Coríntios. Não há outro fundamento. O fundamento é Cristo. A partir dessas considerações, nós compreendemos, portanto, que todo o mistério de Deus com relação à sua igreja nos é revelado na sua palavra. E este texto da carta aos Efésios nos mostra isso de modo muito claro. Capítulo 3, como eu disse, responsivamente. Leiamos a palavra de Deus que nos diz como segue. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, os profetas, no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, no melhor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das nações e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual dispensou sadia e acesso com confiança mediante a fé nele. portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me de joelhos diante do Pai, De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmão Sérgio, você pode orar, por favor? Oremos. Deus Pai, agradecemos por este momento, esta manhã abençoada com a tua presença, a oportunidade de estar na tua casa. Quero que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos abençoar, nos sustentar. Ó Deus. Que tudo vivo possa ser para nós um alimento para a alma, que nós possamos aprender, aplicar no nosso dia a dia, nessa jornada nossa aqui na terra. Ó Deus. Abençoe cada família dessa igreja, cada irmão, cada um que está aqui, aqueles que não vieram, aqueles que não puderam, vieram, Pai, e aqueles também que por algum motivo não está vindo. Deus misericórdia, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus seja louvado pela sua palavra que nós acabamos de ler. O grande mistério de Deus aí tem a ver com a igreja, né? A igreja é, portanto, aquilo que nós falávamos no estudo passado, ela é o baluarte da verdade, coluna e baluarte da verdade. A verdade aqui vai muito além do que aquilo que o mundo pensa como verdade. Aliás, eu não posso nem dizer desta forma, porque o mundo não sabe o que é a verdade nos moldes da palavra de Deus, ou como a palavra de Deus nos traz sobre a verdade, nos fala da verdade e nos aponta a verdade, nos revela a verdade. O grande mistério aqui, de fato, é o Evangelho, que esteve oculto, né? Conforme as palavras de Paulo. E o Evangelho se torna conhecido pela igreja. Pela igreja, o Evangelho é manifestado, como a gente vê no verso 9. Nos versos 8 e 9. Ele fala acerca dele, o menor de todos os santos. E assim ele se considerava. E este é um princípio bíblico elementar na vida dos servos de Deus. Considerar os outros como superiores a si mesmos. Isto, de acordo com o que nós vemos em vários pontos, por exemplo, em Romanos 12. Considerando os outros superiores a si mesmos. Nas palavras de Jesus, enfim, isso tudo tem a ver com o que a igreja ensina, com o que a igreja prega. E no verso 8, portanto, ele diz que foi dada a ele, o menor de todos, esta graça
de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. A graça, a palavra que ele usa aqui para graça, é uma concessão. Foi concedida a ele esta missão, ou concedido a ele este privilégio, a honrosa missão de pregar o evangelho, ou de fazer conhecido esse mistério, do qual e acerca do qual ele fala, ou ele discorre aqui. Verso 9. Então, pregar as insondáveis riquezas de Cristo e manifestar. O termo manifestar é o mesmo para revelar. Qual seja a dispensação do mistério? O termo dispensação é um termo equivalente à economia. Como que o funcionamento de uma engrenagem com cada parte em perfeita harmonia. É esse o sentido, né? A dispensação tem a ver com a função de despenseiro, daquele que tira da despensa cada vívere, cada provisão, cada parte elementar, essencial, enfim, para o sustento, para a manutenção, para a nutrição, digamos assim. No estudo passado, nós dizíamos que essa função da igreja, lá nós falávamos da importância da igreja, aqui nós estamos falando da igreja como o agente do mistério, né? Como parte do próprio mistério de Deus. Aquele mistério que esteve oculto, ela não é propriamente um mistério, mas ela integra, ela faz parte, ela compõe integralmente o mistério do Evangelho, a quem ela anuncia, a quem ela manifesta, a quem ela propaga. E o Evangelho é toda a verdade de Deus, como está aí, nesse verso 8. E Paulo usa, para o Evangelho, Paulo usa aqui como que qualificando o Evangelho, dando a ele uma credencial. E aqui ele usa, claro, aqui ele está dando uma qualificação para o Evangelho como sendo insondável, que ele está adjetivando. Mas o insondável aqui, ele está dizendo que se refere às riquezas de Cristo. E essas riquezas de Cristo só podem ser conhecidas ou manifestadas pelo Evangelho. E aí nós podemos dizer, no Evangelho. Evangelho que para nós, eu volto já ao verso 9, tá? Evangelho que para nós é o que, Evangelho? Boas novas. Boas notícias. É a maneira, digamos, é a maneira sucinta de nós entendermos, de nós compreendermos o que é o Evangelho. O que significa o Evangelho? O que o Evangelho anuncia? O Evangelho, portanto, anuncia, e é de fato o anúncio, das boas novas de Cristo. Mas aí você pode perguntar também, e as perguntas são imprescindíveis quanto a isso. O que é o Evangelho? Digo, o que são as boas novas, né? O Evangelho são as boas novas. Mas o que são as boas novas? A resposta vem de modo sucinto também. É tudo aquilo que diz respeito a Cristo. Mas quando você diz e responde para você mesmo,
é tudo aquilo que diz respeito a Cristo. Aí, para conhecer o Evangelho, só é possível conhecendo a Cristo e conhecendo. A expressão tudo aqui é na nossa linguagem, tá? Mas conhecendo o suficiente com respeito a Cristo. Todo este texto, ele diz acerca disso. Por exemplo, o verso 3, ele diz que segundo uma revelação, aliás, o verso 2, para podermos entender a partir do 3, no 2 ele diz que ele, conforme os cristãos de Éfeso já haviam ouvido, o apóstolo está dizendo que ele possuía esse conhecimento a respeito da dispensação de Deus. Por quê? Aí ele diz nesse verso 2, porque a ele foi confiada essa dispensação. Então, volto já lá para a palavra. Dispensação. Dispensação da graça de Deus. A palavra graça aqui não tem a ver simplesmente com um dom de conhecimento, dom mas um dom que torna o apóstolo habilitado a receber de Deus toda a revelação necessária para a igreja anunciar, para a igreja propagar. Ou toda a dispensação, o conhecimento em toda a esfera do evangelho, para que o apóstolo então concedesse à igreja. A palavra dom aqui, ela está em acordo, ela está em perfeita consonância com o que a gente acha no capítulo 5, vamos comigo, a partir do verso 8, desta mesma carta de Efésios. Perdão, irmãos, verso 4, capítulo 4, a partir do verso 8. Perdão, tem nada de capítulo 5 aqui neste caso. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Graça e proporção aí. A graça aqui, ela é tida como um dom especial que capacita. É esse o sentido que Paulo usa lá no capítulo 3. Pois no verso 8 ele diz que quando Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens e tal, e vai falando. Aí mais na frente, verso 11, ele diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então é uma sequência e aqui fica até claro que está em ordem. Pastores e mestres são os últimos a serem concedidos após receberem a capacitação dada por Deus. E aí nós precisamos entender que é uma capacitação que vem pelo conhecimento já recebido, já dado, já revelado na palavra. O apóstolo recebe por revelação, ainda como mistério. Os que propagam e os que anunciam e os que administram da riqueza, da despensa, das insondáveis riquezas da graça de Cristo, esses recebem não por revelação, mas por conhecimento da palavra.
A gente faz, né, aquela diferença entre a inspiração e a iluminação. A inspiração, como tendo sido dada unicamente àqueles a quem o Espírito Santo soprou a revelação da palavra de Deus. E aos que propagam e anunciam a palavra revelada, a esses é dada, pelo mesmo Espírito, é dada a compreensão, é dada a iluminação. E então ensinam. Voltando, portanto, ao que dizíamos no estudo passado, é esse o sentido da igreja anunciar a verdade. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro método, não há outro recurso. A igreja anuncia a verdade revelada na palavra. Como diz Paulo a Timóteo, né? A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, ela é a coluna e baluarte da verdade. Voltando ao capítulo 3, portanto, o que esse apóstolo diz agora no verso 3, acabamos de citar aí, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Se a gente voltar aos capítulos 1 e 2, ali ele inclui tudo que diz respeito ao que a igreja anuncia do evangelho para o alcance dos eleitos, os quais são chamados pelo evangelho, o evangelho da graça, e, como um ato de fé, essa graça que os alcança, né, no evangelho e pelo evangelho, essa graça opera e os alcança, ele diz isso no capítulo 2, e a fé como instrumento que leva, que impulsiona ou que dá força para o acontecimento se realizar. A fé opera para que o eleito receba e se aproprie, digamos assim, vamos tomar essa palavra, né? Apropriar-se, ainda que em alguns contextos esta palavra e tantas outras sejam e tenham sido usadas de modo totalmente herético, digamos assim. Mas é pela fé que a pessoa obedece. É pela fé que a pessoa ouve. E a fé, não só no contexto do capítulo 2 de Efésios, mas em outros contextos, e aí a gente chama isso de contexto mais amplo, né? Ou contexto remoto. Como em Romanos, é a fé que faz a obediência acontecer. Porque a fé ali, ela é tida como aquele instrumento, ou aquela ação que opera no ser humano para que ele ouça e compreenda e uma vez, então, obedeça. A fé é, portanto, o principal agente da obediência. É pela fé que se obedece. Abraão obedeceu pela fé. Voltando, portanto, ao capítulo 3, quando ele diz, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério sobre o qual escrevi há pouco resumidamente, e o verso 4, e então, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Para um pouquinho aqui. Depois vocês podem voltar aos capítulos 1 e 2 e lê-los baseados no que Paulo está dizendo nesse verso 4. Lendo os capítulos 1 e 2, com a mente tendo gravado o que ele disse no verso 4 aqui do 3, aí nós vamos compreender perfeitamente o que ele está dizendo lá no capítulo 1, sobre a eleição, sobre a predestinação
E no capítulo 2, então, sobre a operação da fé, uma vez que a graça se manifesta, que a graça chega e revela o que Deus fez, né? Então, no capítulo 1, nós vemos a riqueza de termos que ele usa sobre Cristo. O que ele fez, como nós estamos nele, o que Deus operou nele, em Cristo. E antes mesmo da fundação do mundo, e em amor nos escolheu nele e nos adotou como filhos. E então aqui agora, verso 5, ele diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, os profetas, no Espírito. O Evangelho está lá no Velho Testamento. Claro que está. Quando você lê, por exemplo, o profeta Isaías, você vê ali o Evangelho. De uma forma protótipa. É um proto-evangelho. Proto, aquilo que vem antes, né? Proto-evangelho. Você vê no Evangelho de Marcos, o autor do Evangelho dizer, logo no início, Evangelho de Jesus Cristo, conforme, filho de, citando errado, Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito na profecia de Isaías, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, já estou citando aqui, endireitai as suas veredas. Claro que há outra passagem também no Velho Testamento que cita até de modo mais claro isso aqui, apesar de Marcos estar se referindo a Isaías, não é? Nós encontramos isso num dos profetas menores. A igreja, portanto, voltando agora sim aos versos 8 e 9, ela tem essa função, e ele, Paulo, recebeu esta nobre, sublime missão. No domingo passado eu me referi a Spurgeon, né? Que disse de si mesmo... Pode entrar. É que eu queria fazer uma pergunta em relação a esses 4, 5 e o 6, né? Ele diz que a compreensão dele, ou o discernimento dele do ministério de Cristo, o que não havia em outras gerações, nas gerações passadas, era de que os gentios eram parte dessa aliança, né? Sim, então, assim, embora o Evangelho estivesse de fato presente no Velho Testamento, até mesmo dentro da lei, o que não tinha lá era a inclusão dos gentios, né? Isso. Aquela nação como país realmente era a nação de Deus, o povo de Deus, como os filisteus não eram. Então, as outras nações não eram contadas como membros da aliança, porque era realmente para aquela nação. Obrigado, meu irmão. Aí a pergunta é essa daqui. Só um momentinho antes da sua pergunta. Você adiantou um pouquinho o que a gente vai tratar já quando chegarmos no que ele diz aqui sobre toda a família, ou da profundidade, da largura, nesse alcance, nessa abrangência. Mas continua, por favor, a pergunta. Quando ele fala assim no 6, que o mistério, né, que foi revelado a ele, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso. Aí a pergunta é, aqueles prosélitos, né, que eram os judeus, os não-judeus convertidos ao judaísmo, existiam prosélitos, por exemplo, no Velho Testamento, e por ele se tornar um prosélito, ele era participante desta aliança no Velho Testamento? Sim. Quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus incluiu a família de Abraão
e os servos de Abraão. Inclusive, os servos de Abraão tiveram de ser também circuncidados. Por causa do que Abraão representava no estabelecimento do pacto de Deus com a família. Nós vamos chegar nesse aspecto de família já já, e também entrando um pouco no que diz respeito à abrangência da comunhão. A comunhão de Deus, então, ela passa a ser com os gentios. Então, no Velho Testamento, no proto-evangelho, aliás, não precisa nem a gente usar esses termos, mas no próprio estabelecimento, na instituição da aliança, configurada ali naquele pacto que Deus estabeleceu com Abraão, que Deus fez com Abraão, ali inclui toda a família. E a família ali é a família da fé. Como Paulo vai dizer aos Gálatas, que todo crente é também, digamos, um herdeiro de Abraão, ou membro da família da fé, nesse sentido. E que em Cristo, os crentes, todo crente, ele faz parte, portanto, do mesmo pacto que Deus estabeleceu lá. Ah, tá, mas aí vem a questão prosélito. Havia dois tipos de prosélito. O prosélito, que era de fato um estrangeiro, mas que se tornava um judeu por adesão quanto aos aspectos da lei, né, quanto à lei, ele passava não só a professar, como a adotar todas as práticas judaicas. E havia o prosélito, que era fruto de relacionamentos mistos, eu já ia dizer místicos, perdão, mistos. Ou seja, o homem que se casava com uma judia, um exemplo, e ele abraçava a religião. Então ele era um prosélito, quase que, digamos, consanguíneo, né? Então havia esses dois tipos, tá? Então, meio que de certa forma já havia a inclusão de gentios, né, na aliança, porque a própria Ruth também era gentílica e foi incluída, né, na aliança pelo casamento com Boaz. Sim, o exemplo de Ruth é um dos mais claros ou mais práticos lá no Velho Testamento. E há também outros exemplos, como por exemplo, essa é boa. Mas há também outros exemplos. Lembra de Naamã? Não estou dizendo aqui que Naamã, eu não posso dizer desta forma, quanto a Naamã ter sido um escolhido, mas ali mostra o alcance da operação da graça. Há outros exemplos, como Nínive, quando Jonas se recusa e até fica chateado, vai para debaixo daquela... Enfim, ele fica muito chateado. E o que Deus diz para ele? Eu não poderia ter misericórdia dos ninivitas que se arrependeram? No Salmo 42, a gente lê algo muito marcante quanto a isso. Porque Davi, não sei, qual escritor do Salmo, agora não me vem à memória, precisa abrir lá para não errar. Esse negócio de citar o autor é Deus, né? O autor é o Espírito Santo. Salmo de Davi, ok. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha agora. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aqui ele está se referindo a muitos aqui. A gente não pode restringir a nação de Israel. O muitos diz respeito a nações. Aliás, esta era a proposta no Velho Testamento. Israel foi chamado
como uma nação cuja caminhada e cuja força do Senhor operante naquele povo era para mostrar às nações quem é que é o rei das nações, quem é que governa, quem é o soberano, quem é o Deus das nações. E Israel falhou. Aí vem aquela questão da força centrífuga e da força centrípeta no estudo de missões, né? Lembra? Até enfatizei um pouco sobre isso. No Velho Testamento é esta a noção que a gente tem. Israel falha. Isaías capítulo 6 nos fala nos diz a respeito dessa falha de Israel. Quando o Senhor diz que construiu ali um jardim, plantou uma figueira, acho que é figueira que está lá, ele regou, ele cuidou, mas ela deu figos bravos, né? Mais ou menos assim. Vem Jesus como a oliveira verdadeira, como a videira que produz e que não falha, e que dá vida, e que os ramos produzem. Então, Jesus é o cumprimento de toda a promessa acerca da qual e para a qual Israel falhou no Velho Testamento. Jesus vem como o filho do homem, o filho da promessa. Lembrando que a expressão filho do homem no Evangelho de Lucas, ela se refere especificamente ao filho varão prometido. Aquele que Deus prometeu lá em Gênesis 15, como o que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele é, portanto, o filho herdeiro, é isso que quer dizer, o filho do homem, é o herdeiro de toda essa, aí vem, né? Toda essa riqueza insondável, como está no verso 8 de Efésios 3, o evangelho como riqueza insondável de Cristo. É uma expressão de profundidade tão grande que nós não temos capacidade de dizer com todas as palavras o que realmente significa isso aqui. Isso aqui é muito profundo. Porque tudo na vida de um crente, de sua família, de seu trabalho, de suas ações, de tudo tem a ver com o que ele tira do Evangelho. Na sua vida, na sua criação de filhos, no seu casamento, tudo tem a ver com o que o Evangelho traz, com o que o Evangelho propõe, com aquilo que é tirado do Evangelho. Ok. Há um outro exemplo disto que está em Atos 20, quando ele mesmo, o apóstolo Paulo, diz algo parecido ao falar com os presbíteros em Éfeso. E aqui é Éfeso, de novo. No capítulo 20, quando ele diz acerca deles, vocês bem sabem qual foi o meu procedimento entre vocês. Verso 26, olha o que ele diz aqui. E aqui ele está com um alerta. Ele alerta os presbíteros de Éfeso, lembrando que presbítero aqui na Bíblia é alguém responsável pela dispensação do Evangelho. Os presbíteros no Novo Testamento não são homens, seculares, que não sejam envolvidos com o Evangelho. Presbítero no Novo Testamento é uma função cuja equivalência é a superintendência da semeadura do Evangelho. Presbítero não é alguém secular, que tem uma vida totalmente, às vezes, muito distante das coisas de Deus, e chega somente para tomar decisões.
Não. Mas eu não vou entrar nisso, não é um assunto aqui. Mas isso é muito sério. Esta missão, este chamado que Deus dá aos que são presbíteros do Evangelho, ou presbíteros da igreja. E a esses presbíteros, ou aqueles presbíteros, Paulo diz, verso 25, voltando um pouco, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Quer dizer, Paulo é alguém aqui que ele diz de modo taxativo, olha, eu cumpri cabalmente a minha missão. Eu não fui omisso. Eu ensinei mesmo. Verso 27, olha, porque jamais deixei de vos anunciar, qual é a expressão que ele está usando aí? Todo desígnio de Deus. O que é todo desígnio de Deus? O apóstolo está dizendo, eu não omiti, eu não deixei de dizer nenhuma das coisas que Deus me revelou. Eu disse tudo. Aqui é o famoso pregou-lhes bem. Não é brincadeira minha, da minha parte aqui, né? Não é o famoso pregou-lhes bem, nesse sentido de que só os outros. Não, o apóstolo vivia isso, sem dúvida. Estava nele, como ele diz aos Filipenses, que Cristo era o viver, para ele o viver era Cristo. E como ele disse aqui também um pouco antes, que em nada considerava a vida preciosa para si mesmo, verso 24. Por que ele diz isso? Porque nem a vida dele era preciosa para ele mesmo, acima da carreira dele, acima do que ele havia recebido de Deus para cumprir e para fazer. Ah, pastor, mas isso era um apóstolo. Nós não temos apóstolo hoje. É verdade. Nós não temos apóstolo hoje no sentido apostólico mesmo, da autoridade dada àqueles homens, da inspiração que aqueles homens receberam, daqueles homens como fundamento que Deus pôs na igreja, com Cristo central no meio deles ali, a pedra angular. Claro que hoje não é assim. Mas ninguém se equivoque, ninguém confunda o chamado ministerial como de menor importância. É aquilo que a gente dizia no estudo passado, né? Lembra? Volto para lá de novo. Porque o que anuncia o Evangelho e foi chamado como separado para este ofício, ele pode fazer outras coisas, é verdade. No momento ou no outro, ele se vira em matéria de sustento e tal, e coisa do homem mesmo como provedor. Mas ele não deve jamais deixar de cumprir cabalmente a sua missão como anunciador, proclamador, como aquele que ensina as mesmas insondáveis riquezas de Deus já reveladas. É isso aqui. Quando Paulo diz todo o desígnio de Deus, é isto. Jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Isso aqui é profundo, irmãos. Ele diz, olha, eu sei que depois da minha partida, verso 29, e aí veja o verso 28, diz muito claramente, quem é um presbítero aqui? Isso aqui é claro. Presbítero no Novo Testamento é uma função pastoral.
Não é uma função administrativa somente. Não, não é não. Lamento. Ah, pastor, mas nós somos presbiterianos, nós somos aqui presbiterianos. Não, eu não estou batendo contra isso. Não é isso. A minha função aqui não é esta. Não estou batendo contra isso. Esse não é um erro teológico, este não é um problema para nós, não é esta a questão. Nós temos bons presbíteros, presbíteros habilitados, homens de Deus. Aliás, tem de ser, porque quando não são um problema na igreja. E aí ele diz, portanto, verso 28, acerca deles, o que ele está dizendo? O Espírito Santo constituiu vocês. Foi o Espírito Santo quem constituiu vocês. Para quê? Qual a finalidade? Qual o propósito de vocês terem sido constituídos pelo Espírito Santo? Qual o propósito? Pastoreardes a igreja de Deus. O pastorado precisa ser colegiado. Ah, tá, mas tem um ministro da palavra e do sacramento. Sim, sim. E não é nenhuma discrepância do que a gente está vendo aqui. Mas ele é um no meio deles. Ele é um no meio deles, ou um com eles. Ele oficia de modo docente a palavra e os sacramentos. E impetra a bênção sobre o povo de Deus. E vai atrás do povo de Deus e pastoreia o povo de Deus. Mas esses outros precisam estar com ele. Ok, voltando, porque nós já vamos ter de encerrar daqui a pouco. E aí tem a segunda parte aqui, mas não terminei sobre essa questão das insondáveis riquezas, porque é muita coisa. Eu tenho, acho que até isso deve estar no YouTube aí, pregações sobre o Evangelho. E eu digo isso lá de modo, não sei se tão claro, mas o Evangelho não significa estritamente boas novas como uma boa notícia, mas é preciso saber que notícia, o que essa notícia está dizendo. Aí você vai desde o Velho Testamento, o significado de Evangelho lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Evangelho é uma palavra equivalente a arauto. Quem era o arauto lá no Velho Testamento? Era aquele que anunciava a vitória da nação, a vitória do exército. Quando o exército de Israel vencia suas batalhas, o arauto era enviado para dar notícia. Isso era evangelho. A palavra lá é evangelho. Portanto, o que é evangelho? Aliás, evangelho no Velho Testamento, o termo hebraico equivalente a evangelho, ele tem a ver também com um contrato. Um contrato estabelecido entre duas partes. Em que aquele contrato é cumprido por causa de uma parte que prevalece sobre a outra e que não falha. E ela cumpre esse contrato em nome da outra que falhou. Há um termo correlato a evangelho. E aí entra a aliança. E o evangelho está ali naquele contrato. Interessante isso. Então, tudo o que Paulo está dizendo aqui, com essa expressão, as insondáveis riquezas de Cristo, é aquilo que ele vai dizer aos Colossenses, desde o capítulo 1 ainda, quando diz que em Cristo tudo foi feito. Que sem ele, nada do que foi feito se fez. E que ele é antes de todas as coisas. É por isso que ele está dizendo, insondáveis riquezas de Cristo. Não vamos ler Colossenses, mas Colossenses abrange ali, entrando também para o aspecto da comunhão, da reconciliação, de juntar dois povos, de derrubar uma parede que separava, né? E dos dois fazer um só, e aqui na linguagem de Paulo, constituindo, ou constituir
de uma só família. Família da fé, a respeito da qual, que está nesse mistério de Deus, ocultado nos tempos antigos. Não foi conhecido. Ainda que Deus fizesse daquela forma, né? Deus inclui o servo, Deus inclui o estrangeiro, Deus mostra, olha, trata o estrangeiro na tua casa como sendo um dos teus. Aí, nesse aspecto aqui, nessa linguagem do apóstolo, a família, portanto, ela não diz respeito à célula separada que nós temos no âmbito ou no núcleo familiar de pai, mãe, filhos, e alguns incluem o cachorro, o pássaro, o macaquinho, o gato. Não vou entrar nesses méritos de grupo, né? De convivência. Eu não vou entrar, ainda que nós saibamos que a nossa comunhão fraterna não é com cachorro. Você vê tanta bobagem nesse sentido, tanta gente dizendo, eu prefiro me relacionar com cachorro do que com gente. Está errado. Deus não nos criou para nos relacionarmos com cachorro. Deus nos criou para sermos mordomos da natureza, e nesse caso os animais são incluídos, os animais domésticos e até as feras do campo, as quais nós dominamos. A não ser que a gente faça igual o caçador de onça, e aí eu brinco agora, permitam-me, né? E os caras vão caçar onça e ele sai, de repente ele vem correndo e grita para os que estão esperando a vez deles irem também. O cabo vai primeiro, depois aí, de repente ele vem correndo, aí diz para os que estão, vão tirando o couro, eu sei que eu vou buscar outra. Bobagem à parte, brincadeira à parte. Piadinha sem graça, né? Mas administrar, ser mordomo, cuidar, não tem a ver com se relacionar dentro do mandato de Deus, como nós nos relacionamos uns com os outros. No mandato social. Não. Voltando aqui, portanto, verso 9, Paulo recebe, então, o dom como capacitação. E lá em Efésios nós lemos que Deus concedeu à igreja homens capacitados para continuarem a anunciar esse mistério já revelado. E Paulo está dizendo que esse mistério tinha a ver com a dispensação antiga, desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. Então, lembrando que dispensação quer dizer, você administra, tirando porções para cada âmbito, para cada esfera da vida. Houve um filósofo holandês, contemporâneo de Abraham Kuyper, e eu não vou pronunciar o nome daquele aqui, né? Doyard, mais ou menos. Ele escreveu muito bem sobre isso, a doutrina das esferas. E na cosmovisão cristã e teológica dele, não há na vida humana, sobretudo na vida dos eleitos de Deus, nenhuma área que fique fora dessa doutrina das esferas. O Evangelho, como dispensação de Deus, e lembrando que dispensação é um termo equivalente à economia. Economia é um modo de se administrar. Como um tesouro é administrado. Então, economicamente, tem esse sentido. Nada, portanto,
e ele ensina isso com muita propriedade na sua cosmovisão filosófica cristã, que nenhuma esfera da nossa ação ou da nossa vida fica fora do Evangelho. Se alguma delas ficar de fora, ou a gente relaxar e deixar de fora, Deus vai nos cobrar. Nós seremos cobrados. E nós seremos disciplinados. Por que cobrados? Porque Deus revelou. E o verso 10, Paulo diz que Deus fez isso, e aqui vamos dizer fará também. Por quê? Por duas razões. A primeira é que tem o tempo do apóstolo Paulo no seu contexto. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que ele recebeu de Deus para revelar à igreja, ou para manifestar à igreja a revelação que ele recebeu. Mas no segundo aspecto aqui, ou no segundo momento, é que a igreja faz isso hoje. Continua a fazer. A igreja fez isso através dos séculos. Ela atravessou séculos e séculos fazendo isso. A igreja errou muito, não sei o quê, tanta coisa. Não é disso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando aqui. Nós vamos ver sobre a história da igreja. E a gente vai ver, sim, que houve momentos difíceis. E louvado seja Deus pelo que nós temos hoje. Porque a igreja, e aí eu uso uma expressão aqui, né, muito trivial, muito coloquial, aos trancos e barrancos, em momentos difíceis, quando homens de Deus foram levantados, e mesmo na sua fraqueza, mas eles foram fortes o suficiente para brigarem pela sã doutrina. E nós recebemos isso hoje. De modo que a igreja continua a ser a coluna e o baluarte da verdade. Ah, mas a igreja, não sei o quê, mas... Cuidado com isso. Primeiro, não inclua tudo como sendo igreja. Não inclua terreiros como sendo igreja. Terreiro A, terreiro B, sei lá o quê. Não inclua fundo de quintal como sendo igreja. Ah, mas eu estou falando aqui de igreja estruturada, institucionalizada. Igreja não é isto. A instituição nós a temos por questões de obediência civil. Mas a igreja é corpo, a igreja é gente, a igreja é reunião de povo eleito, comprado, a igreja é família, como ele vê, como ele diz aqui agora. Verso 12, não li o verso 10 todo, mas nós já lemos, porque Deus fez isso para manifestar, para tornar conhecido a sua multiforme sabedoria. A sabedoria de Deus não é enquadrada. A sabedoria de Deus não é algo parado ali. Não, a sabedoria de Deus tem muitas formas. É multiforme. A sabedoria de Deus, ela encontra um doutor. Mas a sabedoria de Deus encontra um esquizofrênico. A sabedoria de Deus encontra um acadêmico do mais alto nível. E a sabedoria de Deus encontra uma criancinha de peito que louva a Deus e que crê em Deus. A sabedoria de Deus encontra velhos, maduros, vividos. Mas a sabedoria de Deus encontra um adolescente, sobre quem muitos olham e dizem assim, você não vale nada, você não presta, você não vai... E a sabedoria de Deus chega lá e transforma. A sabedoria de Deus não é deste mundo. A sabedoria de Deus
conforme Paulo diz aos Coríntios, ela é apresentada a este mundo, mostrando que este mundo não está com nada, ainda que a tenha como loucura. Ele termina dizendo, verso 14, por esta causa então eu me ponho de joelhos. Bem, terminando aqui, isso mostra a importância da missão que a igreja recebeu, como despenseira, como instrumento que anuncia, que propaga, que ensina essas insondáveis riquezas de Deus. Ele diz, eu me ponho de joelhos. A expressão me ponho de joelhos aqui revela pelo menos duas coisas. A primeira delas é o sentimento que permeava, que tomava de conta do coração daquele apóstolo. Só Paulo conhecia o que ele conheceu. Não adianta eu achar qualquer coisa ou me achar. Não adianta. Aos Coríntios, ele diz que o que ele conheceu, o que ele recebeu, o que ele viu, não era lícito dizer a homem nenhum. Ele viu coisas inexprimíveis, coisas, portanto, que não se pode exprimir, não se pode explicitar. O que esse apóstolo viu? O que aquele homem viu? Não sei. E não adianta conjecturar. Ele não disse. E aqui ele demonstra, portanto, em primeira mão, essa atitude, uma atitude de temor, uma atitude de profunda reverência e quebrantamento diante da grandeza do que ele recebeu. Meu Deus, é muito grande. Meu Deus, não é deste mundo. Eu ia citar Spurgeon ainda há pouco, repetindo que eu citei, né? E fim dele não citando. Mas é como Spurgeon dizia. Se Deus te chamou, né? Alguém fala para ele. Alguns dizem que ele disse de si mesmo. Se Deus me chamou para ser embaixador dele, como eu serei um rei deste mundo? Não. Mas alguém disse, outros dizem que ele se referia a alguém e dizia assim, se Deus te chamou para anunciar o evangelho como embaixador dele, não te rebaixes a ponto de ser um governante deste mundo. Deus te deu algo muito mais sublime, nobre. Como dizem Romanos, né? Quão formosos são os pés do que anuncia as boas novas. Ali não está falando de pés bonitinhos, pés sem calo, sem rachaduras, sem joanete. Ali não está falando de pés sem chulé. Os pés de Pedro, tadinho de Pedro, imagina os pés de Pedro, pescador, sandalhão. Imagina os pés desse apóstolo, não é esse sentido literal, não, é o sentido da riqueza da língua, que diz respeito à sublimidade do que a igreja faz na instrumentalização daqueles a quem Deus escolheu. Por esta causa me ponho de joelhos. Aí ele diz, de quem toma o nome toda a família. A família, segundo Deus, ela é constante de dois elementos principais. Um pai e seus filhos. Pronto, acabou a história. Deus é o Pai. Paulo diz aqui, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Esse é o primeiro aspecto da família. Por isso que Jesus disse aos discípulos nesse contexto, a ninguém chameis de pai. Um só é o vosso pai. É nesse contexto da família
de Deus. É esse o contexto em que Jesus diz: no céu não haverá marido e nem mulher, mas serão todos da família de Deus. A gente se ama, né, minha querida? E vamos morrer velhinhos já, assim, mais ou menos, dando aquele beijo já, assim, desde velho, assim, né? Dando aquele abraço todo tremido, assim, com Parkinson, já, sei lá. Pegando na mão do outro, assim, já, eu sem a força que eu tenho hoje para pegar na mão dela, né? Apesar de que isso não é conceito. O casal, o velhinho, o homem, ele pode estar velhinho já todo, mas a esposa sempre confia nele como aquele que a sustém. Sempre. Vocês observam um casal de velhinhos que anda de mão dada. O velhinho está ali, parece que ele tem toda a força. Porque é assim. Tá. Mas quando chegarmos no céu, não haverá necessidade de sermos cônjuge um do outro. No céu isso não rola. E sabe por quê? Porque aquilo que é mais sublime, aquilo que é mais belo, aquilo que é mais nobre, aquilo que é mais importante para nós aqui, e o casamento é uma das pouquíssimas coisas, eu diria a única coisa com a qual, a Bíblia diz, com a qual Deus compara o relacionamento de Cristo com a sua igreja, é o casamento, é sublime. Mas nem isso no céu será necessário. Nós não precisaremos disso. O maior de todos os privilégios e prazeres e gozos daqui, no céu, não haverá. Isso aqui é apenas sombra. Aliás, o autor aos Hebreus diz que até o culto que nós prestamos a Deus é apenas sombra do que será prestado lá. Meu Deus, isso é profundo demais. Beleza, terminando. A segunda coisa que leva o apóstolo Paulo a se colocar de joelhos, além do temor, da profunda reverência, da profunda fraqueza e posição diminuta, pequena, diante da grandeza, a segunda coisa é o fato dele saber que Deus, na sua família, é o pai e tem um filho. E que nesse filho, com esse filho, muitos irmãos. É uma família de pai e de irmãos. Ah, mas e a mãe? Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. E aí, você lê em Romanos que o propósito de Deus ter nos escolhido e ter nos predestinado é justamente o de sermos unidos a seu Filho, a fim de nos tornarmos semelhantes a Ele na sua própria imagem. Então será um filho, ou melhor dizendo, é um filho de quem todos os irmãos na família recebem não só a própria vida, como tudo que diz respeito à subsistência dessa família. Terminando, portanto, ele conclui dizendo que só assim, verso 18, só assim, só depois disso tudo, Deus concedendo à sua igreja, como fala no verso 16, essa compreensão, a igreja vai poder anunciar e todos vão poder compreender, com todos os santos, toda a igreja, portanto. Aí aqui ele fala de um edifício, e ele fala das medidas. Então tem largura,
tem comprimento, tem altura e tem profundidade. Esta é a obra de Cristo. E por fim ele termina louvando e engrandecendo. Como ele diz aí, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, nos guarde, nos fortaleça, nos edifique. Vamos ficar de pé para nós concluirmos com oração. Estudo longo, né? Escola dominical. Terminamos aí na hora, estamos na hora. Vamos orar. Deus nos abençoe. Pai, nós somos gratos pela palavra do Senhor. Louvamos-te pela tua santa e bendita palavra. Agora, Pai, nós suplicamos que o Senhor se compadeça de nós e nos ensine a vivermos o que a palavra nos ensina. Tem compaixão de nós, tem compaixão da igreja do Senhor. Abençoa o teu povo neste dia do Senhor. Abençoa os que estão, ó Deus, nesta hora ainda reunidos em torno da palavra. Abençoa aqueles que não puderam vir nesta manhã, mas que logo mais à noite se voltarão, ó Deus, para a casa do Senhor, com o povo do Senhor, para buscarem a face do Senhor e louvarem o nome do Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja em todo o país, em todo o globo terrestre. Abençoa o teu povo. Dá à tua igreja a cada dia firmeza, coragem e habilidade no Espírito Santo do Senhor, a habilitação para anunciar o que nós acabamos de ver aqui, as insondáveis riquezas de Deus. Abençoa os teus servos, os pastores, os presbíteros, Brasil afora. Tem misericórdia daqueles que estão, ó Deus, sofrendo dificuldade no seu sustento para manterem a sua família. Tem misericórdia, ó Deus, dos teus servos. Concede saúde aos teus servos. Cada um, ó Deus, a sua família, a sua esposa, concede saúde. Toma os pastores fiéis a ti nas tuas mãos. Disciplina os infiéis, os que estão fazendo da tua palavra não só meio de ganhar dinheiro, instrumento de mercado, mas aqueles que estão semeando o que a tua palavra não ensina. Tem misericórdia. E isto, ó Deus, inclusive ou principalmente na nossa própria casa, na nossa igreja, na igreja presbiteriana do Brasil. Tem misericórdia da igreja do Senhor, neste caso particular, da nossa igreja. Livra-nos das falsificações da palavra do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de dizer o que a tua palavra não diz, de querer